Na aula 1 vamos analisar e resolver um defeito na linha de V-bias causado por um resistor aberto. Na aula 2 vamos analisar e resolver um defeito na linha de V-bias, dessa vez causado por uma fuga. Na aula 3 vamos analisar e resolver um defeito de fonte acionando proteção, causado por um curto no secundário. Na aula 4 vamos analisar e resolver um defeito de fonte alta. Na aula 5 vamos analisar e resolver um defeito de fonte inoperante sem tensão DC de entrada. Na aula 6 vamos analisar e resolver um defeito causado por um curto no secundário e entender as proteções de curto-circuito e de sobrecorrente. Na aula 7 vamos analisar e resolver um defeito de curto depois da ponte retificadora. Na aula 8 vamos analisar e resolver um defeito de partida. Na aula 9 vamos analisar e resolver um defeito de proteção, de bloqueio e de subtensão. Na aula 10 vamos analisar e resolver mais um defeito de partida. Na aula 11 vamos analisar e resolver um defeito de curto no secundário. Na aula 12 vamos analisar e resolver um defeito de curto na carga. Na aula 13 vamos analisar e resolver um defeito de fusível aberto, sem causa aparente. Na aula 14 vamos resolver um defeito de fusível aberto, causado por um pico de tensão na rede. Na aula 15 vamos analisar e resolver um defeito de fusível aberto, causado por um pico de tensão na rede, com varistor em curto. Na aula 16 vamos analisar e resolver um defeito de fusível aberto, causado pelo MOSFET em curto. Na aula bônus 1, o destaque aqui é que vamos aprender a identificar curto do cabo de força até o dreno do MOSFET, medindo apenas em um local. Aula bônus 2. O destaque desta aula é que vamos aprender a identificar curto na ponte retificadora, medindo apenas em um local. Aula bônus 3. O destaque aqui é que vamos aprender a identificar curto após a ponte retificadora, medindo apenas em um local. Aula bônus 4. Aqui vamos aprender a identificar o pino de partida de uma fonte, sem esquema e sem datasheet. Aula bônus 5. Aqui, com uma única medida com o osciloscópio, conseguimos identificar um curto e o componente com defeito.